Olá galera, sou Bruno Quirino e o Papo de Boteco de hoje tem como título Cala a Boca Racista. Nós estamos há pouco mais de 50 anos da morte do ativista Martin Luther King Jr., que deixou como herança para os Estados Unidos as sementes que se transformaram na legalização da igualdade entre pessoas de cor de pele diferente naquele país. É incrível que até poucas décadas atrás a gente tivesse uma legislação que separasse direitos entre pretos e brancos no maior país do mundo, na maior economia mundial. Mas acontece que lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, tem lei que pega e tem lei que não pega. Vamos ver um exemplo de como o racismo não terminou lá com a morte de Luther King, com os ganhos de direitos legítimos da raça preta. Vou trazer aqui alguns casos, tá? Em 2012, um jovem chamado Trayvon Martin, ele tinha 17 anos. De vez em quando eu dou uma coladinha ali para lembrar os nomes, tá? Ele tinha 17 anos, ele foi morto pelo tiro de um segurança branco que confundiu ele com um bandido. O rapaz não tinha nada, estava desarmado, mas felizmente ele não morreu à toa. Sua morte deu origem a um movimento chamado Black Lives Matter, ou seja, vidas pretas importam. Eric Gardner é outra vida preta que importa. Era um homem preto que vendia cigarros em Nova York. O seu crime era não ter licença para vender aqueles cigarros. Ele foi abordado por um policial branco. Ele foi dominado com uso de máquina de choque. Depois o policial deu uma gravata nele e segurou essa gravata até que o Gardner estivesse morto, mesmo ele implorando com a súplica terrível de eu não consigo respirar. O policial só soltou a gravata depois que o Gardner já estava morto. Isso em 2014 em Nova York, tá? No mesmo ano, a gente teve em Ferguson a morte do Michael Brown, um jovem preto de 18 anos, que se meteu numa discussão com um policial, uma discussão besta com um policial branco, um jovem desarmado, totalmente indefeso, sem nenhuma condição de enfrentar a arma do policial. Ele foi morto por esse policial branco. O Michael Brown ainda passou pela humilhação pós-morte de ter o seu corpo estirado na calçada por mais de 4 horas até ser resgatado lá pelas autoridades norte-americanas. Há poucos dias a gente teve o caso do George Floyd, que é o mais famoso agora, mais recente, um homem preto de 46 anos que estava desarmado, não ofereceu resistência a nenhuma abordagem policial e mesmo assim teve uma morte humilhante debaixo dos joelhos de um policial branco que sufocou e o estrangulou com o joelho até que ele morresse, mesmo implorando também pela vida, dizendo que não conseguia respirar. A tortura do policial branco contra George Floyd só acabou com a morte desse homem preto. São casos muito próximos assim na cronologia e que demonstram que o racismo não acabou nos Estados Unidos, e a gente traz para a nossa realidade aqui no Brasil, que é muito parecida. A nossa polícia atua de uma maneira muito similar e às vezes até pior. Vamos lembrar alguns casos brasileiros. A menina Agatha Félix, pobre, preta, 8 anos de idade, estava numa van de transporte público no Complexo do Alemão, tomou um tiro de fuzil. Ela nem sabe por que morreu. E em sua defesa, o policial responsável pela morte dela disse que estava tentando atirar numa dupla que passava numa moto próxima. Quer dizer, a justificativa é tão cretina que é como se o policial estivesse dizendo assim: eu tentei matar 2 pessoas que estavam numa moto, que eu não sei se eram criminosos ou não, mas acabei matando a menina Agatha. Ele não perdeu a viagem, né? O Cauê Ribeiro, um menino de 12 anos, preto, pobre, ele teve a sua cabeça atingida com um tiro também de fuzil no complexo do Chapadão, em setembro de 2019. Para confirmar a crueldade, para aumentar a maldade, os policiais arrastaram o corpo dele até o Caveirão. Sabe o que é o Caveirão? O Caveirão é aquele veículo blindado da polícia que só serve para botar terror em pobre, mas que não serve para nada quando precisa de enfrentar a criminalidade. Em 2018, o Marcos Vinícius, pobre, preto, de 14 anos, morreu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Pouco antes de morrer, nos seus suspiros finais, ele perguntou assim para a mãe: mãe, será que o policial não viu que eu estava com a camisa da escola? Olha o tamanho da desgraça. O João Pedro, também 14 anos, morreu agora, em 2020, há poucos dias. Preto, pobre,
A polícia invadiu a casa que ele estava lá no Complexo do Salgueiro, jogando granada e atirando. Ele tomou um tiro de fuzil nas costas. Quem sabe por que morreu? Não basta a covardia de matar uma criança inocente e indefesa. Tem que ser pelas costas. Eu vou falar para vocês, eu não tenho pena das vidraças quebradas, dos carros queimados, da cidade destruída de Minneapolis, nos Estados Unidos, dos bens públicos que estão sendo devastados pela gente preta e pobre que está reagindo a tantos anos de desgraça, a tantos anos de opressão. Eu acho que, embora não seja bonito dizer isso, mas aquela violência é uma violência reativa de quem simplesmente está dizendo não aguenta mais. Pessoas brancas como nós, brancos para os padrões brasileiros, viu? Porque se você, que tem a pele mais ou menos branca aqui no Brasil, for para lá, você é preto também. E vai ser tratado como pretos pobres são tratados pela polícia norte-americana. Mas eu acho que aqui no Brasil nós precisamos começar a reagir, precisamos começar a alterar o tom e a dizer que nós não aceitamos isso. Precisamos, por exemplo, dizer para aquela Ana Paula, ex-jogadora de vôlei, dizer para ela o seguinte: Ana Paula, cala a boca, racista.